Olá, Miriam, seja bem-vinda, Gabriele. Vamos aguardando enquanto o Instagram notifica. Sandra, Aline, sejam todas bem-vindas. Enquanto fazemos o almoço, Joyce, nós vamos falar com uma terapeuta, alguém muito especial, Elza Cris Modas, uma terapeuta, a Carla do Rio de Janeiro. Bom dia, Lígia. Acabou de chegar sua encomenda, Lígia. Assim que eu entrei na live, chegou sua encomenda, que eu vi o Antônio. O Antônio que recebeu está lá esperando eu terminar a live. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a Lígia me mandou. Tá bom? Patrícia, seja bem-vinda. Ju, tem duas Patrícias, uma é aluna minha já. Milane precisa estar aqui, é sobre o que nós estávamos conversando ontem, vai te ajudar bastante. A Milane também é aluna. Bom dia, Nilva, nós vamos falar sobre cansaço maternal. Quem nunca passou por isso? E assim, o cansaço, ele é para todos, né? Para todas as mães. Sejam para as jovens mães, as mães de criança pequena, e seja para as mães de filhos mais velhos, né? Filhos já adolescentes, adultos. A mãe vai descansar no céu. Mas tem algumas estratégias que vão ajudar vocês a lidar melhor com essas situações de desgaste. Seja bem-vinda, Jéssica, também. Eu vou estar com a Carla. Estou aguardando ela entrar. Alguém pode ir lá no Instagram da Carla e chamar ela? Será que ela já viu que nós entramos? De repente. Cansaço de avó também, porque ser avó é ser mãe duas vezes, né? Esquecer a avó com açúcar, mas olha, vai ajudar as avós aí se organizarem, ordenarem, né, seus afetos para lidar melhor com a situação. Enquanto alguém poderia ir lá no Instagram, Fernanda, por gentileza, minha assessora, Miss Pentecostes, vai lá no terapeuta Carla, vai lá no Instagram dela e manda no direct que nós já estamos esperando ela aqui. Como ela é terapeuta, possivelmente ela esteja atendendo, né? E talvez às vezes passe uns minutinhos. Vamos aguardar a Carla. Deixa eu só mandar. Ela não está aqui ainda, né? Mas assim, enquanto a Carla não entra, eu vou contar uma história pra vocês, que eu sei que vocês gostam de história. Então, que dia é hoje? Entrou. Ela entrou, glória a Deus. Bom dia, Carla, seja bem-vinda. Ah lá, quem tá com o bebê pequeno? Olá, Carla. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. E você? Bom estar aqui de novo com a senhora. Ai, maravilhoso estar aqui com você. Esse óculos combina muito com você, sabia? Menina, você sabe que eu tenho um monte e eu acabo só usando esse? Nossa, eu vi uns rios você sem óculos, eu falei, não, eu gosto mais dela, fica esse óculos tá... Todo mundo fala que combina com... e acostumaram me ver de óculos, né? É sua identidade. Como que está o clima aí no Rio de Janeiro? Uma fornalha, você não tem ideia. É, Está muito quente. e o sol rachando. Hoje está, não, mas realmente hoje está muito quente. De manhã eu nunca trabalho assim com ar-condicionado, que eu moro num andar alto, costuma ser fresco. Hoje não está dando. Hoje tudo fechado, a casa com ar-condicionado, porque não está dando. Ai, se purificar, né? Pelas almas do purgatório. Nem fala. Mas olha só, a gente vai falar dos cansaços das mães, não é isso? Sim. Eu já passei por isso, sabe?
Olha, o que que eu tenho para dizer para vocês? Cara, eu não sei se você tenha contato com isso que está acontecendo agora, que talvez não seja a sua experiência no momento, mas aqui na internet tá a onda do momento é falar que cansaço é preguiça, é falta de virtude. Então a mãe, ela tem que ser a moda agora. A mãe, ela tem que ter um filho por ano, ela tem que ser homeschooling, ela tem que ensinar virtudes, ela tem que estar sempre bonita e ela tem que ser, ela deixou de ser aquela mulher workaholic lá do mundo, né? E tem que ser workaholic dentro de casa, parecer uma louca. Então, assim, não é isso que eu ensino para minhas alunas. E eu gostaria de trazer uma terapeuta, principalmente, eu falei, é a Carla que tem que falar sobre isso, porque você já passou por essa experiência, né? Então Tá. você já consegue olhar para trás com uma maturidade. É. O que que acontece, Dayana? A gente tem uma bolha que está querendo fazer certo. Ou seja, está querendo ser uma mulher mais virtuosa. Então, a gente está vivendo, está tendo um movimento, sabe, de você tentar ser uma mulher mais envolvida no seu próprio papel. Só que as pessoas, às vezes, as mulheres, elas estão errando na mão, elas estão trazendo, como é que eu vou te falar? Um peso para isso. E cada um tem que pensar uma coisa, a gente precisa se adaptar à nossa realidade. A nossa realidade. Você não vai deixar de ser boa mãe se você estiver cansada e você precisar tirar aqueles 15 minutos, sabe aquele cochilo de 15 minutos restaurador que pode, inclusive, salvar a sua vida, melhorar a relação com seus filhos. E é normal sentir cansaço. É normal. Sabe, a gente fica com privação de sono. A gente não se cuida. A gente está sempre se doando, se doando, se doando. Como assim você tem que aguentar? Não é bem assim. E é justamente isso que eu tenho percebido. Já comecei assim, como meus filhos começaram a chegar, eu comecei a querer, né? Porque eu já sou colérica, que gosta de trabalhar, né? Que não sabe descansar. Então, nessa falta de justa medida, eu fui encontrando aí na minha saúde algumas limitações que foram a justa medida da minha realidade. E é o que eu falo para as mulheres. Tem várias coisas que dá para fazer, né? Hoje, ter uma vida ordenada com 4 filhos, eu estou fazendo coisas que eu não fazia com um. E quando eu saio, meus filhos não ficam dependentes de mim, porque nós temos uma rotina dentro da nossa realidade. É isso. Na realidade, quando aparece alguém, igual agora estou com os avós aqui em casa que já vieram passar o Natal, gente, eu desapego, eu deixo eles aproveitarem o máximo que podem dos avós. Isso já dá, parece assim que toda a energia que nós gastamos, ela vai. Só que chega um momento que ela precisa ser reabastecida. Senão nós só gastamos. É verdade. Não é? E outra coisa, Dayana, que eu acho muito importante, que eu acho que a gente tem que frisar isso a cada momento. Várias blogueiras, assim, que eu digo influencers, né? A gente que está aqui, inclusive, a gente mostra de 2 a 5% da nossa vida. Então, para quem acredita no que a gente fala, para quem está seguindo a gente mostra, porque não dá para mostrar tudo. Então, a gente tem cansaço, a gente tem problema, a gente tem dor de barriga, a gente tem tudo isso. Nós somos pessoas normais. Então, algumas pessoas, às vezes, tentam passar uma ideia que a mulher tem que segurar a onda, a mulher tem que ser forte, a mulher tem. Calma, porque se você quiser, às vezes, se empoderar, né, no sentido de empoderar
né? Não esse empoderar aí. Mas se você quer se empoderar desse momento, o que vai acontecer? Lá na frente você vai fraquejar e tudo aquilo que você quis armar como perfeito vai ser um castelo de areia, vai ruir. Então, cada um vai ter que dar o seu melhor. Só que o seu melhor é diferente do meu melhor. Nós, coléricos, nós somos mais ativos normalmente. É esperado que a gente faça mais coisas, porque nós somos mais quentes. E aí, uma mãe que é fleumática, uma mãe que é um pouco mais melancólica, ela não pode se comparar com a gente. Ela tem que ir no ritmo dela, tentar melhorar o máximo que ela puder, mas não existe um to-do list, um checklist. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E aí no final do dia, meu Deus, eu não ensinei a conta de somar, meu filho, a conta de somar para os meus filhos, e aí aquilo vira um transtorno. Ah, meu Deus, eu hoje não tomei água num copo bonito, hoje eu peguei e abri uma águazinha na garrafa e tomei. Meu Deus, não sou feminina. A neurose está chegando a esse ponto, eu não sei se você... É isso mesmo que eu queria que você dissesse. Você captou, você está percebendo realmente o que eu quero trazer para essa live. É isso mesmo. É extremos que não se sustentam numa vida real, numa vida de cotidiano, né? Uma vida de dia a dia, que causa o quê? Uma neurose. A pessoa vive frustrada porque ela se apega a, como eu poderia dizer assim, a regras, como os fariseus, né? Ela se apega a regras e esquece da essência. Porque, gente, por mais que nós tenhamos uma vida, nós temos afinidade, por exemplo, nós vamos ter uma vida, e somos coléricas, então talvez nós vamos ter muitas coisas semelhantes. Mas, por exemplo, você tá aí tomando uma água, eu moro em Santa Catarina, eu tô tomando chimarrão, Olha isso. né? Adaptação do meio, da realidade financeira, da realidade da família que você veio. Você está entendendo? Por exemplo, se você vem de uma família estruturada, tá? Então, para você já cresceu sabendo o que uma mãe faz, uma esposa faz. Aí você tem uma aluna sua que cresceu sem pai, ou sem uma mãe equilibrada, por assim dizer. Ou seja, ela está em outro processo, ela não pode se cobrar, porque ela não teve os exemplos. Ou seja, olha como que as nuances, elas são muito particulares. Então, quando a pessoa olha para a gente, né, falando a gente que está aqui, ou para qualquer outra pessoa, fala, nossa, ela fez isso tudo, ela tem que acabar o dia espremida como um limão, acabada, e nananã, e eu não fiz isso. Aí você começa a se colocar uma série de adjetivos ruins, de cobranças ruins, que vai fazer com que o seu relacionamento com seu marido vá mal, e o relacionamento com seus filhos também vá mal. Então, na realidade, a gente tem que fazer o seguinte: nós temos que fazer o que a gente deve na nossa realidade e estar ali no que a gente faz. Faz o que deve e estás no que fazes. Quando você começa a botar amor no que você faz, por mais que você não tenha feito as suas 20 funções do dia, você tenha feito 10. Se você fez 10 com amor, talvez você tenha feito mais do que aquela que fez 20 sem amor nenhum. Igual que ligou na tomada e saiu fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, não vamos ter neurose, não vamos cobrar coisas que são inacessíveis para a gente, inatingíveis. Né? Sim, hoje eu fazer uma reflexão, assim, porque eu estou na fase, por exemplo, da amamentação. Você já passou por isso? Gente, é 1001 paradas, 1001 paradas durante a atividade. Acordei, vai tomar café, aí a criança quer mamar. Para o café, dá uma mamar. Daqui a pouco, porque o bebezinho, né, quanto menor ele é, menos controle você tem. Depois ele vai crescendo, você vai conseguindo, né, espaçar mais. Aí começa a lavar uma louça, quer dormir, dá mamar, coloca pra dormir. E aí eu falei, gente,
Aí eu comecei a olhar quantas coisas eu faço no dia. Antes eu ficava só colocando metas. Hoje eu vejo, nossa, quanto eu fiz na minha reflexão. Quanto eu fiz hoje? Às vezes tem criança doente, eu não fiz nada quase, mas eu fiz algo grandioso que é cuidar de um enfermo, né? Aí. E é muito difícil. Eu não fiz nada, às vezes aquele dia eu não consegui nem fazer almoço. Ah. Talvez teve que comer um lanchinho naquele dia. Passar o dia com água de coco todo mundo, porque ninguém nem tinha vontade de comer e não deu tempo de fazer comida. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos gastar um pouco de energia que a gente tem no sono. Aquele dia todo mundo vai ter que só cuidar do dormir, do vômito, do xixi que vaza, do cocô e todo mundo doente. É uma loucura, né? Quando todo mundo fica doente com a casa numerosa. Não, e quando é virose, agora, quando vem um, vai caindo, né? Efeito dominó. Aí ficou uns 15 dias. Pensa 15 dias da sua vida, assim, a vida fica um caso. Só que eu penso igual Santa Teresa d'Ávila vai falar, tudo passa. Isso vai passar, parece assim, que se eu olho, meu Deus, agora vai começar a virose, vai todo mundo, vai ser 15 dias sem sono, sem dormir, aí você já desespera, você já fica estressado, você perde o controle, aí o colérico já explode, né? Porque perdeu o controle. Mas assim, não, eu olho, cada dia basta o seu cuidado. Agora, hoje é cuidar desse, amanhã. Então, viver cada momento. Agora, eu tô numa fase que eu pensava assim, como que eu vou fazer academia com 4 filhos? Então, como eu tô com um problema muito sério no quadril, o médico falou, ou você vai pra academia, ou você vai pra cadeira de rodas. Qual que você prefere? Você não tem músculo, precisa fortalecer. Se eu olhar que eu preciso de 6 meses para começar a ter um retorno, eu desanimo. Uma mãe de 4, 6 meses para academia. Como que eu penso? Uma mãe de 4 filhos que trabalha no digital, que cuida do lar, que tem pouca ajuda, que não tem rede de apoio. Eu penso assim: hoje eu venci, igual o Collor, entendeu? É Hoje isso. eu venci. Eu tenho um desafio amanhã. Eu tenho um desafio que hoje eu tenho que conseguir. Hoje eu venci. Hoje eu venci. E isso vai te dando um ânimo, vai te dando um gás. Hoje eu venci cuidar das coisas. Hoje eu venci cuidar das crianças. Eu preciso fazer, né, uma live com a Carla. Hoje eu venci, tô aqui, tô conseguindo. Aí a gente começa a celebrar a vida. Então, a mulher, o que que acontece? Meu Deus, as mulheres olham assim, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser educar meus filhos, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que dirigir. Essa mulher moderna é um caos. Eu tenho que ser tantas coisas, eu não aguento mais. Não, gente. Isso é um privilégio ser mulher. Não é extraordinário ser uma grande mulher, uma mulher empoderada, mas ser uma mulher do poder. O que é ser uma mulher do poder? Pequenas coisas, né, Carla? É Você viver. Daiane, a gente precisa entender que a gente precisa viver a vida ordinária. Muitas das mulheres ficam querendo buscar o extraordinário. Só que o ordinário bem feito é o que realmente te leva ao céu, é o que santifica. Entendeu? Então, é uma loucura. Tem dias que você acorda super disposta. E aí você fala assim, pô, hoje o meu 100% tá lá, o meu tanque de gasolina, ele tá lotado. Só que talvez amanhã o teu tanque de gasolina ele esteja na metade e aquilo é o seu máximo. E aí você fala assim, caramba, hoje eu só posso dar isso. E tá tudo bem. Entendeu? É diferente de ser preguiçosa. A gente não está falando aqui, hoje eu não vou. Não é esse o caso. A gente está falando da gente colocar limite nas nossas expectativas, a gente botar a nossa régua medida por nós mesmos. Eu quero ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Eu não quero me comparar com a Dayana. Entendeu? Eu não quero. Porque a minha idade é diferente da sua, a minha cidade é diferente da sua, meus filhos, meu marido, tudo diferente. Então, eu não quero me comparar com você. Eu posso me inspirar em você. Aí sim, eu quero me inspirar na Dayana. Pô, a Dayana é uma mãe bacana, ela fala bem, ela tem uma comunidade. Isso é uma coisa. Mas eu vou medir a minha régua comigo ontem. Então, qual é o grande bizu? A gente sempre querer ser uma pessoa melhor.
Então, ontem eu fiz o que eu podia. Poxa, amanhã, se tudo der certo, eu vou tentar ser um pouco melhor do que eu fui hoje. Sem neurose, sem neurose. Olha, hoje não deu para ficar maquiada dentro de casa, eu passei só o pó e tá tudo bem. Você tá entendendo? Não dá para você querer ser a Barbie, né? Que é aquela coisa, tudo organizado, tudo perfeito, aquela casa que não tem uma coisa fora. Até porque às vezes uma baguncinha traz vida. Até porque, às vezes, 2 minutos de atraso não mata ninguém. Não é verdade? Nossa, e eu faço, assim, sempre eu procuro mostrar, eu tenho muito medo dessas coisas, porque quando nós somos influencers digitais, nós temos que cuidar com o que o outro vai receber, a forma que vai receber. Eu tomo muito cuidado com isso. E as pessoas sempre disseram assim, isso é exagero da sua parte, mas eu penso assim, sempre eu falo sobre beleza, mas muitas vezes que eu não consigo me arrumar, eu tiro uma foto. A minha unha ontem dos meus pés, eu falei, gente, eu tô querendo fazer a unha do pé e da mão faz dias e não tô conseguindo. Mas isso não é o principal nesse momento, é uma meta que tem outras prioridades na frente, né? Eu quero fazer, não é um desleixo meu, não é uma preguiça. Realmente eu sei da minha realidade. E eu sei que muitas mulheres reais passam por isso. Tem mulheres, gente, questão de educação domiciliar. Nesse momento eu vivo essa realidade. Neste momento. Que fique bem claro. Né? Já entenderam. E chegou visita, os avós para brincar, gente. Ficamos alguns dias sem aula. Tudo bem. E agora, hoje eu peguei, deu um tempo, eu passei a manhã inteira fazendo umas atividades com as crianças, já organizei a atividade da tarde, já recuperamos o tempo perdido. E outra coisa, às vezes a gente acha que eles perderam alguma coisa, mas o convívio com os avós talvez tenha sido mais benéfico de que sentar e estudar. Sabe? Porque às vezes aprender, ouvir uma história da avó, sentar no colo da avó, ou mesmo brincar, pode ensinar muito mais, né? Você está entendendo que a neurose é que acaba com tudo e cria pessoas ansiosas. As crianças acabam vendo que você não está bem, que você está meio lá, assim, meio nervosa. O que acontece? As próprias crianças, elas vão falar assim, caramba, minha mãe não está equilibrada, ela não me passa tranquilidade. Ela está sempre correndo atrás do rabo, né? Correndo atrás de tudo. E quando você falou isso, você falando isso, você falou uma coisa para mim na nossa primeira live que eu comecei a prestar atenção. Você falou da questão do esporte, né? Incentivar as crianças a fazer Ai. esporte. Eu não me recordo quais são os esportes que seus filhos praticam, mas aí eu comecei a dar mais atenção a isso aqui em casa. E como ficou mais leve. No começo é mais difícil, mas aí a minha filha começou a andar de bicicleta sozinha, começou a andar de patins sozinha, 3 dias chegou o patins. E assim, aí eles começam a ter mais autonomia também, né? Além da autonomia, Dayana, eles começam a gastar a energia com coisas boas, criativas. É aquela brincadeira que ensina. Ela está andando de bicicleta, olha só, ela está aprendendo um monte de coisa ali. Primeiro, ela está se exercitando. Ela está começando a gostar daquilo. Segundo, ela está aprendendo o equilíbrio, ou seja, toda a parte motora dela está sendo desenvolvida. Ela pode ir e voltar, ela quer ali brincar, ela vai e volta. Ou seja, olha quanta coisa que ela está aprendendo ali. E aí, quando chega o final do dia, ela naturalmente está mais cansada e você tirou ela do apelo das telas. Ela foi brincar. O esporte, na minha casa, lá, repetindo, né? Eu e meu marido, a gente falou assim, quando eu engravidei, falei assim, como que a gente vai criar os nossos filhos? E aí eu falei, é esporte e igreja. O resto vai vir do jeito que vai vir. Porque eu queria que tivesse um foco, sabe assim, de organizar, de trazer a vida. Esse meu filho que entrou aqui, ele tem 15 anos, Daiane, ele está no Paraguai lá sozinho, ele está jogando tênis, ele está no Paraguai.
Nossa. Ele está 2 semanas. Agora, sexta, ele deve voltar no sábado. Na sexta, faz 2 semanas que ele está fora. Então, eu, assim, não morro de saudade? Morro de saudade. Mas, assim, sempre dei autonomia para ele. E o esporte, ele faz isso. Primeiro, a musculatura do menino e da menina traz virtudes como a fortaleza. É difícil sofrer um bullying na escola. É difícil alguém desrespeitar. Valorizam aquela pessoa que se entrega, aquela criança que tem um objetivo. Ou seja, olha a quantidade de benefício que você tem. E, melhor ainda, ajuda a mãe dentro de casa. Porque a mãe, além É um dela descanso. tem um descanso, tem uma ajuda para tirar das telas, tem uma ajuda porque o esporte naturalmente ele já educa. Então ela já tem uma ajuda bárbara na educação. Por exemplo, a minha filha com remo, né? O remo começa um pouco mais tarde que o tênis. Mas vamos lá, ela tem que tirar, desde de 11 anos, ela tem que tirar o barco da água, ela tem que lavar o barco, ela tem que virar para deixar a água sair, aí ela tem que guardar a mangueira, ela tem que botar o barco no lugar, aí ela precisa de um amigo para ajudar. Olha quantas coisas estão acopladas num esporte, que às vezes a gente nem está vendo. E nós muitas vezes perdemos este olhar porque nós ficamos focados em algo assim, que é algo extraordinário. Porque nós vemos, por exemplo, um stories, um vídeo meu, um vídeo seu, um vídeo de outras pessoas aí. E aí você fala assim, eu quero isso. Mas, gente, aí você tem que olhar a inspiração e pensar, o que que eu posso fazer dentro da minha realidade para melhorar nisso? Né? Eu gostaria de saber a resposta de você como terapeuta. Eu sei que as pessoas, elas estão errando por amor. Porque nós estávamos de uma geração totalmente focada no trabalho, nas coisas do mundo, e de repente, uma geração contraceptiva, né, que não quer mais ter família, que não quer ter filhos, pai de pet, pessoas que não querem se casar mais. Então, contra esse mal, nasceu-se algo bom, né? Contra essa ideologia. Mas agora eu acredito que vai começar o equilíbrio. Porque por que contra isso nasceu famílias e pessoas que estão ficando tão doentes, tantas neuroses? Porque eu conheço muitas mães que estão assim, além das suas forças, que estão acabadas por causa de coisas se apegando a regras que vão além das suas forças, além do seu relacionamento com os filhos, do seu matrimônio, além da sua saúde. Por que tem tanta gente com neurose? Agora, o que acontece, Dayana? O que a gente pensa, o que é a neurose, né? Você acreditar naquilo que você está se impondo e que você às vezes nem acredita verdadeiramente. O que acontece? O mundo está te oferecendo um monte de coisa, um monte de coisa. Não sei qual foi a atriz que falou, eu odeio a maternidade. Essa semana agora, aí a Tá, filha... tá Isso, para o pai, ela estava morar com o pai, ela estava aos prantos. Ou seja, olha o que o mundo está querendo te dizer. Olha, não tenha filhos, a maternidade é ruim, dá trabalho. Aí tem um outro lado que é falar assim, irmão, eu sou temente a Deus, eu tenho que viver nisso tudo porque eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que ser uma mulher perfeita, eu tenho que ser uma mulher virtuosa. Olha o choque que está acontecendo na cabeça das pessoas. O mundo diz uma coisa, você quer viver dentro da tua fé e dos exemplos outra coisa. E aí você acaba se robotizando ou sendo aquele efeito capivara. Ah, não, olha, tem que fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você não entende por quê. Dayana, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, virtude não é ter um hábito bom. Isso não é ter virtude. Isto é um hábito bom. O que é a virtude?
quando aquilo que você faz está concorrendo com a tua razão, ou seja, você acredita que aquilo é bom e você decide que aquilo é bom, e além disso tem a luz da fé. Ou seja, uma virtude não é somente assim, eu agora faço academia e eu tô forte, cresci em Fortaleza. Não, porque tem um monte de marombeiro que não está nem aí para a virtude da fortaleza. Agora, quando você fala assim, não, eu vou fazer ginástica, eu vou ficar forte, porque eu quero ser um homem, né? Tô falando dos marombados. Eu quero ser um homem que vai proteger a minha família. Se acontecer alguma coisa, eu entro, eu vou lá e eu vou pegar o bandido. Se alguém molestar minha esposa, eu vou lá. Ou seja, porque eu acredito que o meu papel seja esse, que Deus me fez assim para ser protetor. Isso é a virtude. Então, a mulher que coloca, a gente está falando das mulheres, a mãe que coloca, eu tenho que fazer isso, nananana, e na realidade ela não acredita nisso. Aquilo não está tendo uma colagem com a razão dela e a luz da fé. Ela não está crescendo em virtude, ela está se robotizando. Você está entendendo como que tem uma distância enorme e que a gente não pode cair nessa neurose do que a gente vê, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Nossa, isso faz muito sentido. É? Por exemplo, mulheres que, eu preciso ser uma boa esposa. Eu preciso cuidar da minha sexualidade, da minha afetividade. Mas às vezes ela não se reconhece que ela precisa de ajuda de um terapeuta. De repente ela precisa de uma suplementação. De repente, gente, ela precisa de dormir. Tem mulheres que falam assim: eu não consigo. Aí joga a culpa nos filhos. Eu fui mãe, eu não consigo mais ter relação porque eu tô sempre cansada, esgotada. Aí eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço: seu filho tem hora para dormir? Não tem, né? Não tem. Não Não é tem. só, não é só você que tá cansada, minha amada. É seu filho também. Dormir é uma necessidade. Nós somos uma geração que não sabemos dormir, Carla. É verdade. Que negócio é esse? É uma necessidade fisiológica? Claro que a conta vai vir. E a conta vai vir muito alta ainda. Dormir. Uma vez eu me recordo, faz 1 ano e meio que eu tô brigando com o relógio. Essa questão de dormir. Mas foram 35 anos errado, né? Eu sei. E isso também é muito importante, Dayana, o tempo que a gente vive errado e depois a gente quer começar a viver certo, demora, entendeu? Demora demais, sabe? Você precisa dar o tempo para que o teu imaginário seja limpo, que os novos hábitos sejam plantados, entendeu? Então a gente tem que buscar, mas aí, Daiana, que a gente tem que reafirmar. A gente precisa que as pessoas entendam por que estão fazendo isso. Sim. Por que você está querendo viver assim? Por quê? Porque tem lá a Sami, a Marcile que faz isso. Você está querendo fazer porque você olha aquilo lá e faz? Você sabe, Dana, só para usar um exemplo, eu tenho um casalzinho de namorados, eles estão noivando agora. Ela tem 21, ele tem 23 anos. E eles já estão num processo de amadurecimento, porque eles seguem a grande bolha nossa. Então, você sabe que ela já sofre, porque ela não tem tantas virtudes, ela já está vivendo nesse sofrimento. Sabe assim, será que eu devia? Será que eu estou fazendo? Será que a minha roupa está boa? E ela é maravilhosa, ele é maravilhoso, e eles estão já com uma cobrança excessiva do acerto. Só que Deus sabe que a gente não vai acertar toda hora, o marido sabe que a gente não vai acertar toda hora, a esposa sabe que ninguém acerta toda hora. Entendeu? Então a gente precisa acreditar no que a gente está fazendo e viver o processo. Viver o processo da maternidade é bom. E é engraçado, meu Deus, a minha casa tá uma bagunça. E vai rir junto com o seu marido. Ai, me ajuda. Meu Deus, tem uma fralda no chão, que vergonha. Sabe? Usa de humor quando você não conseguir realizar as coisas. Sabe? Isso faz toda a diferença. Ai, olha o Everton.
Ai, que fofa. Carlinha e Dayana. Ai, que fofão. Gente, coisa mais linda ele. E assim, tem tudo, isso faz muito sentido. Você falou na última live, e foi algo que marcou muito, que muita gente mandou pelo direct, que você falou que pior do que o pecado é o soberbo que julga. É isso. Então, quando nós não reconhecemos a nossa fraqueza, nós somos soberbos. E no matrimônio, por exemplo, vão ter 3 momentos difíceis, né, na questão da sexualidade ali, que é quando você se casa, durante a gestação e pós-parto, e depois na menopausa. Então, isso é um processo. Não tem como você não passar por isso. E você olhar para pessoas que muitas vezes viveu dessa forma, daquela forma, até uma pessoa próxima, você nem precisa ser da internet ficar se comparando. Isso é muito ruim, porque tira a magnitude, a beleza daquilo que Deus reservou para você. Deus permite algumas dificuldades para nosso crescimento e amadurecimento. É isso. E aí você tá. A soberba de você achar, que você não pode falhar. 2, de achar que você é melhor que os outros. 3, que os outros não estão fazendo nada para te ajudar. Olha isso é muito pior do que o próprio pecado, às vezes. O julgamento é a pior coisa. E a autocondenação, né? Isso é um pecado também. Tá. Autocondenação. Você fica assim, o tempo todo como juiz. Imagina, eu fiquei imaginando agora, essas mães, nós mães, né? Nós mulheres já temos uma tendência a se cobrar, porque nós cuidamos de nós e de tudo ao nosso redor. É nós que damos a vida, o toque, o cheiro, o gosto da casa, né? Da família, do lar, do trabalho. A mulher, ela tem isso. Eu fui agora há pouco, tô com visita, aí eu fui colocar um cheirinho nos vasos, né? Aí pensei, ai que delícia, como que é gostoso um banheiro cheiroso. Mas o homem, ele não faz isso, ele nem percebe, né? Mas para nós isso causa satisfação. Então, Daiana, rapidinho, eles não percebem a necessidade de colocar, mas quando eles entram num lugar cheiroso, talvez eles não reparem ali. Mas sabe o que eles vão reparar? Nossa, a minha casa é tão cheirosa. Eles entram em outros lugares, eles falam assim: nossa, mas a minha casa é tão cheirosa. A minha casa é tão acolhedora. Eu tenho vontade de voltar para minha casa. Então, às vezes, o homem, principalmente, ele não está vendo aquilo, mas isso está entrando no imaginário dele, sabe? Então, isso é muito importante. Aí, o Everton já está, sim, é verdade. Ele pode não estar falando, olha, você botou um cheirinho no banheiro e tá tudo. Ele não vai falar isso. Mas ele vai falar assim, ele vai entrar na casa de alguém e vai falar, nossa, na minha casa é melhor. Aí ele vai ver uma outra mulher, ele vai falar assim, nossa, minha esposa nunca faria isso. Você está entendendo como é que ele começa a valorizar no imaginário dele? Então, por mais que as pessoas não falem, a gente tem que fazer. A gente tem que se doar. Entendeu? então são coisas, você falando isso para nós, são coisas assim que a mulher vai deixando a marca, o cheiro dela, mesmo uma mulher que trabalha fora, que fica o dia todo fora, que vai deixando assim a marca dela na família, no esposo. Então, vai ter dias difíceis que você não vai conseguir fazer tudo, mas assim, na sua realidade, no seu dia, no seu cansaço, às vezes você vai precisar descansar, às vezes você vai precisar suplementar, às vezes você vai precisar ajuda de uma rede de apoio. E tá tudo bem, gente. Isso é ser humano. Isso, isso é muito, isso é muito nobre, né? Reconhecer suas fraquezas e misérias. E isso também vai agregar muito a família. Eu vejo famílias se isolando e me preocupa uma certa. Temos que proteger os nossos filhos, a pureza deles, né? Mas nós temos que cuidar com se isolar demais, porque esse isolar está trazendo muitas depressões, síndrome do pânico, burnout. Porque tem fase da nossa vida, por exemplo, eu fico muito em casa. Eu fico muito em casa. E o meu esposo, como eu acredito, né? Falando dessa forma, eu acredito, ele tem uma dificuldade de tirar ele de casa. Então, chega domingo, eu quero, né, fazer um passeio, alguma coisa. Ele quer ficar em casa, porque ele trabalha fora e tudo mais.
E quando eu vou num parquinho levar as crianças para brincar, que tem outras mães, que eu converso, que eu falo um oi, que eu faço uma partilha, gente, aquilo já é um descanso para minha cabeça. Mas posso falar, e a gente não pode dar. Você sabe que às vezes eu atendo muitas famílias, né? E eu queria duas coisas assim que eu gostaria de pontuar. Uma é que para os maridos, né? Às vezes peçam às vezes a mãe sair para dar uma volta de meia hora no shopping. Ela pode voltar com outra cabeça, Dayana. Ela pode voltar com paciência. Ela pode voltar outra. Então, se tiver alguém para te ajudar, peça ajuda. E outra coisa também que eu acho muito importante que você citou são as mães, as novas que acabaram de ter filho e que às vezes a vida sexual ainda não voltou. Conversem com o marido de vocês. Não deixem isso. Ah, tá, mas ele tem que entender, o momento é esse. Olha só, vocês não podem negligenciar isso. Conversa, tá? O marido, no ordenamento, ele vem antes dos filhos. Não é que você vai largar o teu filho para ficar com o seu marido, não é isso. É a prioridade afetiva, emocional. Entendeu? A gente precisa chegar e mostrar para ele que ele é prioridade, apesar das crianças estarem precisando mais de você nesse momento. Então, se você não está conseguindo ter a relação sexual, se você não está conseguindo ser mulher, verbalize, não tenha vergonha. Meu amor, olha, eu ainda não estou conseguindo, eu não estou com vontade nenhuma, eu acho que é o cansaço. O que a gente pode fazer para melhorar? Será que você fica com a neném aqui? Deixa eu dar uma dormida, quem sabe eu vou melhorar, né? Eu acho que alguém chorou lá, né? Eu acho que a gente não pode. Oi, foi fechar a porta. Foi pegar uma fralda, meu esposo. Precisa pegar a fralda. Olha, para. E é dos dois ainda, dois usam fralda. Oh, meu Deus. Mas você está entendendo? Então, não deixem de falar, sabe? Esse momento de conversa, ele vai ser crucial para a manutenção da saúde do casamento. Porque é nesse momento que existem as maiores crises. Sim, ontem mesmo, antes de dormir, uma aluna minha me mandou mensagem. Eu não queria falar com ninguém sobre isso, mas eu preciso abrir meu coração. Eu falei, nossa, você precisa ter alguém de confiança para falar sobre isso, que te entenda. Ainda bem que você veio partilhar, né? Ou com um sacerdote, com um pastor, não sei, uma pessoa de confiança, um casal, uma pessoa que trabalha com casais, né? Ou com mulheres que vai entender isso, ver de uma melhor forma. E essa mulher relatava o seguinte: o esposo, ela acabou, eles viveram a castidade, aí eles casaram e já engravidaram, justo no início do matrimônio. Gente, essa é a realidade. Vou contar essa história porque acho que vai servir para muita gente, porque acho que viu a castidade vai ser tudo fácil. Também não é, gente. Não. Tem desafios, né? E o que aconteceu? Ela engravidou e agora ela é mãe, tá morando numa casa, tá aprendendo a cuidar da casa que sempre trabalhou fora. E o esposo tem um emprego, só que ele está trabalhando como ele foi pai, né? Agora acho que pesa também ali pro homem, e a mulher tem que entender isso. Ele resolveu que o trabalho dele não está bom e ele trabalha de dia e estuda à noite. E ela está se sentindo muito só. Ela partilhava comigo. Ela está se sentindo cansada, sobrecarregada e muito só. E está também preocupada com a ausência do pai. Então, o que você orientaria uma mulher numa situação dessa? Olha só, aí a gente tem que ver realmente a realidade. Ele está trabalhando para suprir a família e provavelmente ele está estudando para que um dia ele dê uma vida melhor para essa própria família. Eu não sei se você acompanha, o pessoal aqui acompanha o Ícaro de Carvalho. Ele tem uma resposta sensacional. Ele falou assim: é uma opção, ou eu ficava em casa, todo mundo pobre, sem ter como pagar as contas e um pai presente, ou eu ia sair em busca de uma vida. Agora não, a vida dele é outra, mas eu digo logo no início. Foi um período, né? Foi um período. Então, o que a mulher tem que ver? Caramba, o meu marido está dando sangue, ele está morto de cansaço. Eu estou cansada com o neném e ele trabalhando e estudando, que tem que ter com a cabeça boa, ele tem que estar com a cabeça no lugar para poder produzir, para me dar uma vida tranquila.
Olha isso, a gente precisa valorizar as coisas, sabe? O homem, muito mais do que cuidar do bebê, ele tem que prover essa família. É chato, eu sei que não é o melhor dos mundos, mas, gente, cada um tem uma realidade. E aí, o que você vai fazer? No fim de semana, você vai fazer de tudo para agradar esse cara, trazer ele acolhido para sua casa, para que ele tenha prazer até de te ajudar, ficar perto de você. Porque se você chegar, você não ficou durante a semana, aí mesmo que no fim de semana ele também não vai querer ficar. Porque ele vai falar assim, cara, no momento que eu tenho para relaxar, para aerar a minha mente, tem uma pessoa chata me cobrando. Olha como é que os assuntos vão, né, Dayana? A gente vai falar de um negócio, quando viu, é um negócio. Aí o Everton, gente, olha aqui, é um homem que é um homem seríssimo, que dá valor à família, tá? Ele trabalha o trabalho dele, mais o de terapeuta, para dar o quê? Uma vida melhor para a família dele. Ou seja, a esposa dele sabe que nesse momento ele vai se ausentar. Ele vai ter que ficar um pouco fora porque eles estão plantando para eles escolherem daqui a pouco. E aí, o que ela faz? Ela traz a casa com acolhimento, cuida do neném e ele cuida desse sustento. E aí, quando os dois têm essa real intenção de crescerem juntos, sabem que isso é para sempre, que eles estão juntos. Aconteça o que acontecer, não tem a cobrança. O problema é que o casal precisa estar unido, saber que eles são uma engrenagem. E essa questão, ela vai ficar muito mais cansada, frustrada, querendo ter uma vida que talvez não é a realidade dela. Eu já passei por essa situação também, porque meu esposo, quando nós casamos, ele estudava para concurso. Então, as crianças foi chegando até o terceiro filho, meu esposo desempregado, que era o pior. E ainda eu tinha que ajudar, sabe, a prover no lar, cuidar das crianças. E o que eu fazia? Chegou um ponto que eu fiz o seguinte: ele tinha que estudar, porque se ele quisesse passar no concurso, ele tinha que estudar. Então, eu comecei a suplementar ele para ele ter mais força. Eu começava a fazer os lanches dele. Eu saía, eu passeava muito com as crianças para não atrapalhar ele estudar. O que eu fazia também? Aí eu sabia que namorar era bom, né? Procurava sempre namorar para dar uma aliviada, assim, para se sentir feliz, Você né? foi, você foi sábio, Mas eu não sabia, assim, foi uma coisa que eu fui foi, pensando assim, né? foi instintiva, né? Foi instintiva. Aí o que eu fazia também? O que eu fazia também, assim, aí eu me sentia sobrecarregada. E na época eu morava na cidade da minha sogra, nos últimos 2 anos. Eu morava numa cidade que eu não tinha rede de apoio. Aí eu me mudei para a cidade da minha sogra, porque daí meu sogro vinha todos os dias. E era 1 horinha que meu sogro ficava por dia para eu fazer o almoço, mas já me dava uma aliviada. Enquanto eu fazia o almoço, eu aliviava, sabe? Eu descansava a cabeça de estar o tempo todo com criança, mãe, mãe, mãe. Aí eles ficavam um pouco com o vô, já me ajudavam 1 hora por dia. Isso me ajudou muito a aliviar o cansaço maternal, trazendo cansaço. E eu coloquei, tinha hora para as crianças dormirem. Então, como era depois dois, depois três, sempre grávida amamentando, ter horário para dormir me ajudava muito, porque eu dormia cedo, né? E Ah, aí me aliviava. E aí, meu esposo, outra coisa que eu fazia, ele estudava de domingo a domingo, e aí eu conversei com ele. Eu cheguei ao ponto de pensar assim que eu tava me sentindo muito sozinha também. E eu falei, amor, no domingo você não vai mais estudar? Ah, mas que eu tenho que estudar, senão eu não vou passar e não sei o que, aquela coisa. A princípio, ele veio com essa. Falei, amor, não é isso que vai. Se você não descansar, você não vai passar também. Você precisa dar um ar para sua cabeça para você, porque senão você vai ficar muito exausto psicologicamente. Então, aí no domingo eu planejava passeios legais, comida legal. Aí foi da onde veio a nossa tradição do churrasco domingo, né? Que daí domingo eu não cozinho, ele que cozinha, ele que faz olha, o churrasco. sensacional, viu? Aí criamos essa tradição ali, e tanto é que ele foi pro. Depois ele estava um período que piorou muito. Que daí, quando ele passou no concurso que ele foi chamado, ele trabalhava os 3 períodos, que era uma formação. E o que eu fiz? Eu fiquei morando em Florianópolis, que é uma cidade maior, sozinha, com 3 crianças. Olha, Eu, eu ficava acabada. Eu falei, sabe de uma coisa? Sol.
Então, como era à beira-mar, todos os dias eu dava uma volta com 3 crianças no carrinho, todo mundo ficava me olhando, sabe? Eu ia tomar sol, porque o sol me revigorava. Eu olhava assim, saía ao ar livre, isso me dava forças. Arrumei um diretor espiritual. Quando eu estava muito triste, quando eu estava muito sobrecarregada, eu catava as crianças e ia lá pro diretor espiritual. Todo mundo ajudava lá na casa da obra, né? Eu falo que até hoje, assim, eu gostei muito. Apesar de ser um lugar, um período muito difícil da minha vida, foi o mais feliz. Porque ali eu encontrei no sol, na natureza, na direção espiritual, na missa. Dia de quarta eu ia na missa de cura, na missa da saúde. E ali todo mundo me ajudava com as crianças, porque eu chegava com 3 crianças. Ali, sabe, foi no momento quando... Sabe que São Paulo apóstolo vem nos dizer, quando me sinto fraco, que sou forte? Eu olhar assim, ó, o que eu tenho para dizer para as mulheres, e a Carla vai complementar depois para a gente encerrar essa live, que todo mundo deve estar fazendo almoço. É isso. É no cansaço que a gente encontra a saída, a resposta para nossa realidade, a medida certa, o tempero e a receita da nossa vida. Para nossa vida dar certo. É quando a gente está cansado, é quando eu estava com uma dor no quadril, que Deus me permitiu. Eu tenho que malhar. Eu vou ter que acordar às 5h30, mas vou ter que malhar. E as minhas crianças... E Deus me deu uma graça tão grande. Porque você sabe por que eu não ia malhar? Porque eu não queria ficar longe deles. Porque eu achava assim, eu tô sendo menos mãe. A menos mãe, né? Eu vou ser menos mãe se eu deixar 4 crianças sozinhas pra eu cuidar de mim. Não, mas exatamente ao contrário. Se você não se cuidar, daqui a pouco elas não têm mãe. Você está entendendo? A gente precisa se cuidar como um ato de amor. Você precisa dar aquela descansadinha, nem que seja de 15 minutos, como um ato de amor. Você precisa aerar a cabeça como um ato de amor, porque senão você fica irritado, sem paciência. Você transfere toda a tua frustração para a criança. A gente precisa parar. Não tem problema, Dayana, não tem. Você está entendendo? E outra coisa, exercício físico é importantíssimo. Mantenha a nossa ansiedade controlada. Mantenha os níveis de testosterona até para depois estar bem. Olha só, não pode deixar. É ato de amor a gente se cuidar também. Mas o que aconteceu? Cara, eu ensino isso. Só que eu ensino isso em várias áreas, estava bom. Só que eu também, para vocês verem, eu também tinha essa brecha. Eu também tinha uma brecha e uma luta. O espinho da carne, como dizia São Paulo Apóstolo. Todo mundo tem o espinho da carne. Pode ser o melhor terapeuta do Brasil, o maior psicólogo, a pessoa mais... Todo mundo vai ter, não é? E aí, o que aconteceu? Eu conversei com todo mundo, eu falei pra minha esposa, o dia que eu cheguei com o laudo, né, que eu precisava fazer, eu chorei muito, porque eu falei, ai, como que eu vou conseguir? Me vitimizando, né? Ai, não vou conseguir, porque eu sou mãe de 4, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar das alunas, já tenho um monte de compromisso. Aí falei pro meu esposo, aí eu abri meu coração, falei, eu tenho que malhar, e eu não consigo sozinha. Chegou o limite, eu preciso de você, você me ajuda? Ele falou, vou te ajudar, vai, vamos fazer aqui. Eu falei, não consigo achar um horário. Ele falou, vamos ver, vamos testando, eu vou ficando, vamos dormir cedo, e você vai às 5h30, vai dar certo e tal. Aí ele falou, qual que você prefere? Que eu fique com as crianças, que eu faço isso, que eu faço aquilo, até que a gente achou um horário, 5h30, melhor. Aí eu falei para as crianças, amanhã a mãe vai pra academia, que a mamãe não está bem, precisa malhar. Tá, foi às 5h30, 7h eu estava em casa, né? O tempo do trânsito, tudo. Só que quando eu cheguei em casa, assim, foi um cuidado de Deus. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra eles, porque aqui em casa tudo é festa, todo mundo participa, a gente conversa, né? Claro que você não vai jogar um problema nas mãos de uma criança, mas assim, pra preparar eles caso eu acordasse, eu não estivesse em casa, pra eles entenderem, foi preparando o coração, tudo, né? Alinhar as expectativas e tudo mais. Quando eu cheguei, tava todo mundo no vidro, assim, da porta da sala, pulando. Mãe, você conseguiu, você foi pra academia. Hoje eu já não fui, a Luísa já tá. Mãe, você não vai? Eu falei, gente, eu falo, isso é Deus, né? Eu fiquei tão emocionada, aquela cena jamais eu vou esquecer na minha vida. Não, e Eles pulando. olha só, você nunca vai perder isso da memória e você está passando para eles a coisa que eu, Carla, acho o mais bacana do mundo, que é uma família normal. As coisas são normalizadas. Não é tudo é um drama. Minha mãe foi para ginástica. Não,
Mamãe não foi hoje, mamãe vai amanhã. E sabe aquela coisa normal? Os acontecimentos da vida acontecendo. Não é tudo dramático, não é tudo que dói. Nada, a vida acontece, né, Daiana? E a gente tem que criar os nossos filhos com a resiliência da vida acontecendo. E eu acho que as neuroses, elas acontecem assim, por pegar uma receita e você quer entrar naquela. Olha, vamos dar um exemplo? Veio um exemplo aqui agora na minha cabeça muito bom. Todo mundo queria as vestes de José, mas só cabia em José. Eu acho que a neurose é isso, né? É isso. Mas Às é vezes exatamente isso. É exatamente isso. Você está buscando uma coisa que ela não encaixa em você de jeito nenhum. Você acaba acreditando, acreditando que aquilo é para você e não é. E aí você cria um monstro, né? É muito difícil. O Daina, a gente precisa fazer uma outra live, sabe o quê? Estabelecer rotina. A gente, eu acho que a gente precisa marcar uma live para estabelecer rotina. Isso faz muita diferença na vida das mães, você que tem um público aí mais jovem, faz muita diferença. vai ajudar. Eu tenho muita aluna e muita mãe que é. E até avós. Eu tenho uma aluna de 86 anos. Ah, eu vi outro dia toda fofa. Ela é bisavó, gente. Mas ela falou que quer aprender. Ela falou, é sempre bom aprender, gente. Ela falou, trabalhar e aprender eu gosto muito. Ela gosta de se sentir útil, né? Tá sempre atualizado, como se a vida, né, nunca vai perder o sentido. E eu tenho muitas alunas assim, seguidoras, que têm muita dificuldade de rotina. E eu vou falar, tem as que parece que quanto mais a gente tem tempo, mais desordenado, né? Posso falar assim, quanto mais alinhada é sua rotina, mais coisa você faz. A verdade é essa. Entendeu? Olha, Vamos fazer. O Dai, querida, eu tenho que desligar agora. muito Vou obrigada. trabalhar, mas. E hoje é a formatura da minha filha no ensino médio. Hoje de tardinha é a formatura dela, assim, completando, né, essa primeira grande, dificuldade de pagar o colégio até o ensino médio, formar bem, enfim, hoje à tarde assim, eu e meu marido, a gente está muito feliz, assim, de já ter conseguido, né, dar essa primeira fase aí da educação para ela. Então, hoje é um dia legal, assim, estou bem feliz. Muito obrigada. É um prazer sempre estar com você. Tenha um dia maravilhoso. Curta, né? Com certeza é um dia que vai tão importante na vida da sua filha. E vamos todos, né, rezar pela família da Carla nesse dia, agradecer a Deus pelo dom da vida e pelo trabalho dela. O seu trabalho, assim, é maravilhoso. Obrigada, minha linda. E olha, já vamos botar depois na agenda. A gente vai falar sobre rotina. Vamos fazer uma live bem prática de como a gente vai agora virar o ano. A gente pode fazer alguma coisa assim, sabe, ô Daiana? Como que as pessoas vão estabelecer a rotina para já virar esse ano, já com a vida um pouco mais organizada, para fazer do ano que vem um ano mais ordenado. Ordenado e ter frutos, né? A ordem, ela traz frutos. Vai ser um ano, assim, do poder. Eu tô falando isso toda hora. 2024 vai ser do poder de Muito Deus na bom. nossa vida. Porque se nós somos fiéis no pouco, Deus nos concede muito mais. Exatamente. Então tá, só a gente marcar o dia. Minha querida, Beijo. muito bom sempre falar com você. Pessoal, obrigada pela presença. Um beijo grande, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.